e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, em pão, em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, em pão, em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, em pão, em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero avisar do nosso irmão Elton, ele não está aqui hoje, como os irmãos viram lá nos grupos, né? Ele perdeu um ente querido essa semana. Que Deus possa entrar com o seu consolo na vida da família dele, amém? Amém. Agradecemos. Nesse momento eu queria pedir ao irmão Marquinhos que esteja agradecendo pelo dízimo das ofertas. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai querido, pelos recursos trazidos à tua casa, Senhor. Que tu venha estar dando sabedoria ali dentro da igreja, para usá-lo de maneira a cumprir a missão desta igreja neste bairro. Obrigado, Senhor Deus, pela liberalidade de cada coração que tu trouxeste aqui, Senhor. Que tu continues, ó Pai querido, trazendo os recursos necessários a esta obra. Que principalmente nós possamos ver os frutos, seja, Pai querido, nas missões, no evangelismo, seja na ação social, mas principalmente na salvação de almas desse bairro. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa esta igreja, com a tua direção sobre cada um e sobre todo o trabalho que aqui é feito, Senhor. Que seja feito da forma mais sincera, honesta possível, Senhor, e principalmente mais fiel à tua palavra, para que tu seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Bem, nesse momento o Senhor já falou conosco, através das orações, do dízimo, das ofertas. O Senhor está sempre falando conosco. Nós que às vezes somos muito desapressados, corre daqui, corre dali, não ouve a voz do Senhor. Mas Ele nunca deixa de falar conosco. Ele está falando cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. O Senhor está sempre falando. Às vezes pode ser uma mínima, nós temos que colocar tudo para o Senhor, né? Os mínimos detalhes. Ele fala nos mínimos detalhes com cada um de nós. Eu aprendi a colocar tudo. As pessoas devem até falar assim, isso aí você está incomodando Deus com isso, mas é tudo. Sabe o que é tudo? Temos que colocar tudo para Deus, porque Ele responde. E o não é de Deus é bênção na nossa vida. Ele fala o que eu faço hoje, não entende, mas amanhã. Então agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor já colocou no coração do irmão Marquinhos, para transmitir para a nossa igreja aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Nesse momento eu quero pedir à irmã Marlene que esteja orando pelo Marquinhos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, Senhor nosso Deus, esteja abençoando este culto, Senhor nosso Deus, que a Ti é prestado, Senhor nosso Deus, através dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras.
Ó Deus, nosso Pai, esteja nesse momento abençoando o Marquinhos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, para que ele venha, Senhor, falar somente aquilo que tu queres que ele fale, Senhor, como sempre ele tem falado, Senhor, nosso Deus, e nos enche os nossos corações. E nesta manhã, Senhor, não é diferente, que nós esperamos, Senhor, ouvir do teu coração ao coração do teu servo, Senhor, nosso Deus, para os nossos corações. Em nome pelo amor do teu Filho amado, Jesus, que nós te clamamos, Senhor, nesta manhã. Amém. A palavra está com o Marquinhos. Ele sempre vai ser o Marquinhos. Para muita gente aqui. Bom dia, igreja. Queria agradecer novamente essa oportunidade, a confiança dos irmãos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que Deus ele já disse quem é que deve ser o pastor dessa igreja. Ele já disse. Ele não disse numa profecia, falando exatamente o nome da PIB da Fazenda Botafogo, nem exatamente o nome da pessoa. Mas ele disse, na palavra dele, vários detalhes de como deve ser o pastor de uma igreja. Então, o que cabe à igreja, neste momento que ela passa, é ela atentar para a palavra de Deus, sobre o que ela diz, como deve ser um pastor. Então, diante das pessoas que a igreja estiver pensando em eleger, tem que avaliar se a pessoa está dentro dos requisitos bíblicos para o ministério pastoral. Se não estiver, continua procurando, com toda a paciência, né? A nossa pressa não ajuda em nada a obra de Deus, pelo contrário. E eu sei que os irmãos vão ter uma assembleia, então eu não vou me alongar muito. A gente vai ver alguns textos, mas vamos passar bem rapidamente cada um deles. E eu estimulo, né, eu recomendo que os irmãos reflitam nesses textos depois, com mais calma. Vamos apenas explicar, e depois os irmãos devem estar meditando neles. E principalmente, avaliando cada pessoa que for citada, indicada para o ministério pastoral dessa igreja, à luz da palavra de Deus. Não é à luz daquilo que eu ou você achamos que deveria ser o pastor, que deveria fazer, ou que o pastor deveria fazer, mas aquilo que Deus já deixou a instrução dele sobre o que ele deveria ser e o que ele deveria fazer. A nós cabe estar obedecendo a Deus nestas palavras sobre o ministério pastoral. E a primeira palavra está em Marcos 10, 42 a 45. Que diz: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a essência do ministério pastoral, da liderança da igreja de Deus, de alguém que vai ser o primeiro na igreja, é que antes ele se tornou o servo de todos. A essência é que ele tem um coração cheio do desejo de servir aos seus irmãos. Se ele se diz discípulo de Jesus, e Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir, quanto mais ele não pode ter
uma visão de ministério em que ele seja um governante da igreja, um príncipe da igreja para ser servido pela igreja. Muito pelo contrário. O maior dentre vós será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Interessante que ele fala que os príncipes dos gentios, ou seja, os governadores, os reis, os imperadores, eles tomam o poder pela força. Eles disputam disputam uns aos outros em guerras, os territórios, os reinos. Eles cobiçam o cargo, a posição um do outro, cobiçam o reino um do outro, e fazem guerra e tomam o lugar deles. Mas Jesus diz claramente: entre vós não será assim. Entre vós não será assim. Então a primeira coisa que a igreja deverá estar avaliando nos indicados ao ministério pastoral é qual é a motivação deles ao ministério. Se a motivação deles é servir ou ser servido. Infelizmente, existem pessoas que são atraídas pela posição pastoral, no sentido de que para ela aquilo é um status superior. Ela está diante de um povo que ela acha que depende dela. Ela acha que é um tipo de mediador entre Deus e o povo. Então, essa pessoa, ela está completamente fora da essência do ministério pastoral, conforme Jesus nos ensina nessa passagem. Outra passagem está em João 21, 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. A primeira pessoa a quem Jesus deu a tarefa de pastorear a sua igreja foi Pedro, nessa passagem conhecida. Mas eu queria chamar a atenção aos irmãos a pergunta que ele faz para Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aí Pedro responde: sim. O que significa isso? Ama-me mais do que eles. É que o pastor de uma igreja deveria ser a pessoa que tem maior amor por Cristo naquela igreja. Você desses aqui é o que mais me ama? Aí ele falou: sim. Então apacenta os meus cordeiros. Porque ele tem a missão de ensinar os outros a amarem a Cristo. Então deve ser escolhida a pessoa que mais ama a Cristo, para que os outros irmãos sigam seu exemplo de amor. E Ezequiel 34, de 1 a 6, nós vemos a concretização desse amor, o amor pastoral. Ezequiel 34. A gente pode lembrar que na igreja primitiva mesmo, a igreja dos apóstolos, ainda não tinham os livros do Novo Testamento. Então o modelo pastoral que eles tinham era em passagens como esta passagem de Ezequiel 34, onde fala do que um pastor deveria estar fazendo. Nessa passagem, Deus repreende os líderes de Israel e usa exatamente dessa questão, do que um pastor deveria estar fazendo e eles não fizeram. E com isso Deus nos ensina o que os pastores do povo dele devem fazer. Eu vou ler do versículo 1 a 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã
Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. O pastor, ele é colocado na sua função para cuidar das ovelhas. Aqui Deus os repreende porque eles apacentavam a si mesmos. Eles tinham um ministério que girava em torno de si mesmo. Era um ministério para eles se exaltarem, para eles estarem sempre se gabando de serem maiores que os outros, e eles serem alimentados pela servidão do povo de Deus para com eles, e nada eles faziam pelas ovelhas. No versículo 4 especifica: as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Deve ser perguntado isso pela igreja, a cada pessoa que a igreja esteja avaliando, se essa pessoa demonstra um coração que se importa com as ovelhas e que vai buscar as ovelhas, que vai fortalecer as fracas, curar as doentes, ligar as quebradas, tornar a trazer as desgarradas, buscar as perdidas. Se não for para ele buscar as ovelhas e cuidar delas, se não for para ele ligar para cada membro que começa a se ausentar da igreja, se não for para ele visitar cada um que está desanimado, se não for para ele levantar cada um que cai, para que, pastor? Não precisa ser pastor. Ele não serve para nada. Se ele não for correr atrás das ovelhas, não serve para nada. Quem busca a ovelha é o pastor, não é a ovelha que busca. A ovelha está perdida, ela precisa de uma orientação. O pastor que tem que ir atrás dela. Ele que tem que trazer a desgarrada e buscar a perdida. Mas, no final do 4, aqueles maus pastores dominavam sobre elas com rigor e dureza. Isso deve ser avaliado também. Qual é o modo como ele trata as ovelhas? Se é com rigor ou dureza, ou com esse coração que deseja buscar e restaurar a cada um. Lá em Hebreus 13 tem um desdobramento disso, dessa cobrança de Deus aos pastores. Hebreus 13, no versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitados a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu destaco essa frase aqui. Eles hão de dar conta das ovelhas. Cada um membro da igreja foi colocado debaixo do ministério de um pastor. Deus há de cobrar ele. Se ele se afastou e não foi buscado, se ele caiu e não foi restaurado, se ele se perdeu e não foi procurado pelo pastor, Deus vai cobrar cada um deles. Eles vão dar conta das ovelhas que foram colocadas na sua mão. Então nós temos que perguntar isso. A pessoa que está sendo indicada ao pastorado, ela tem um coração de dar conta, de prestar conta de cada ovelha? Ela tem essa intenção? Você enxerga nela essa disposição de correr atrás de cada ovelha?
1 Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros, 1 Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu destaco a questão de que eles não têm domínio sobre a herança de Deus. Lembra que Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas pertencem a Cristo. O pastor está apenas cumprindo uma tarefa de apacentar as ovelhas do seu Senhor. Eles não têm domínio sobre a herança de Deus. O pastor não é dono da igreja, não é dono da vida de ninguém. Ele apenas cumpre uma tarefa que Jesus teve, para cuidar das ovelhas que pertencem a Cristo. Qualquer pessoa que esteja sendo indicada ao pastorado, que a igreja detectar essa tendência a ver a igreja como uma posse dela, uma coisa que ela seja dona, de que ela mande e desmande em tudo, já está se desviando desse princípio bíblico. Ele também diz no verso 3: mas servindo de exemplo ao rebanho. Existe sim uma autoridade pastoral, mas essa autoridade, ela não é a autoridade de mandar na vida das pessoas. Essa autoridade, conforme diz aqui, é a autoridade do exemplo, é a autoridade moral. A pessoa escolhida ao pastorado deve ser alguém que dá exemplo de vida, e por meio desse exemplo de vida ela vai estar conduzindo o rebanho de Cristo a seguir o seu exemplo. E a gente vê detalhadamente essa questão do exemplo do pastor em todas as áreas em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 7. Vou estar lendo aos poucos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O irrepreensível não é uma questão de perfeição, porque não existe a perfeição, mas é alguém que não tem um escândalo, ele não tem uma mancha no currículo dele que possa torná-lo sem crédito, que possa fazer ele perder essa autoridade moral a qual falou 1 Pedro 5. Então ele é irrepreensível porque não se sabe, não há nenhuma notícia de algo que desabone a sua conduta e o seu caráter. Sobre a família fala: marido de uma mulher, e no versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. É interessante que coloque questões familiares aqui, porque Deus está nos dando um exemplo. Deus está desenhando para nós claramente que, em primeiro lugar, do que as nossas capacidade de pregar, de evangelizar, de administrar uma igreja, em primeiro lugar está a vida pessoal em ordem diante de Deus. Está a sua vida familiar em ordem. Marido de uma só mulher, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. É como se fosse o estágio. Quando uma pessoa às vezes vai procurar um emprego, ele tem um período de estágio.
E aí depois do estágio ele é aprovado para exercer aquela função. O estágio do homem de Deus, que a Bíblia aprova para o ministério, é a família dele, é a casa dele. Se ele foi bem sucedido em criar uma família cristã, em formar um lar cristão, essa é a recomendação dele. Isso a gente pode puxar para cada um de nós, mesmo aqueles que nunca vão ser pastores. Se a Bíblia diz aqui que em primeiro lugar está colocar a sua casa em ordem, em primeiro lugar do que ser alçado ao ministério, isso vale para nós nos nossos outros ministérios também. O nosso ministério principal é com a nossa família. Em primeiro lugar, nós cuidamos da nossa casa. E depois nós podemos cuidar da casa de Deus. E o seu ministério principal, o lugar mais importante onde você está, onde você vai servir a Deus, são com os membros da sua família. Para então você ser recomendado a atuar na casa de Deus. Os restantes do versículo 2 e 3 são questões morais gerais. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Nós estamos falando de uma pessoa séria, de uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério. Ele é vigilante, ele é sóbrio, ele se autocontrola, não é dado ao vinho e é moderado. Mesmo nas coisas espirituais é importante a moderação. Imagina um pastor que manda a igreja fazer culto 4 horas por dia, ficar orando direto e as pessoas não têm mais vida lá fora. Falta de moderação. Mesmo uma coisa boa pode ser tratada de uma forma desequilibrada. Ele deve ser moderado. Não cobiçoso de torpe ganância e não avarento. Ele não deve olhar para a igreja como uma fonte, de riqueza, de enriquecimento. Embora a palavra de Deus, na própria carta ao Timóteo, no capítulo 5, fale sobre ser legítimo o salário do pastor, isso não é motivação para ninguém estar no ministério. O salário ou a renda que ele há de receber da igreja. Porque ele se tornou recomendável independente disso. Onde a gente leu lá em Marcos 10, que ele primeiro se tornou o servo de todos, depois que ele foi reconhecido para estar sobre a casa de Deus. Então, quando ele era o servo de todos da igreja, e que por isso chamou a atenção da igreja para alçá-lo ao ministério, ele não ganhava nada por isso. Então ele tem que continuar fazendo as coisas pela graça. Isto é, embora a Escritura reconheça que ele mereça salário, ele não cobra por isso. De graça recebeis, de graça dai. Se quiser retribuir, eu aceito, mas eu darei de graça. A seguir ele diz: não espancador e não contencioso. Existem pessoas com um temperamento forte, não aceitam ser contrariados, que têm o pavio curto, que ficam nervosas rápido, que discutem rápido. As pessoas são contenciosas. E aqui nessa palavra diz que o pastor não pode ser esta pessoa. Ele pode ser uma pessoa com o temperamento forte, com o pavio curto, que fica nervoso rápido. Ele pode ser um cristão, mas ele não pode ser um pastor, porque ele não está na igreja para brigar com ninguém. Pelo contrário, ele é o pacificador para acabar com as brigas que aconteçam. Então, se ele for o contencioso, se ele for o que briga, se ele for o que se irrita fácil, se ele for o que tem pouca paciência, o ministério dele
fará mais mal do que bem. Também diz no versículo 7: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. É importante a gente notar que é possível uma pessoa ela ter uma aparência na igreja, nas reuniões da igreja, e ser outra coisa do lado de fora. Aqui diz claramente que a igreja que vai estar alçando alguém ao ministério tem que saber qual é o testemunho com os que estão de fora, ou seja, com os não cristãos, com os não evangélicos, com os parentes do indicado, com os colegas de trabalho do indicado, com os amigos da pessoa que foi indicada, com os vizinhos da pessoa que foi indicada. Mesmo que eles não tenham conhecimento do Evangelho, é importante que ele tenha um bom testemunho diante deles, porque senão ele cai em afronta e no laço do diabo. Ou seja, o erro dele lá fora vai redundar em falta de crédito do ministério dele aqui dentro. Então isso tem que ser visto igualmente. Queria pular para Tito, capítulo 1, onde Paulo repete a maioria das coisas que ele já tinha falado em Timóteo, capítulo 3. Mas o que eu queria chamar a atenção é no versículo 6, o começo. Ele vai dizer a mesma lista de Timóteo, mas ele especifica bem claramente aqui. Tito, capítulo 1, versículo 6. Aquele que for essas coisas. No final do 5 ele falou: estabelecer esses presbíteros como já te mandei, aquele que for. Aí começa a repetir todas as coisas que ele falou em 1 Timóteo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque não é se puder ser, seria bom que ele fosse. Não está dizendo o ideal é que ele fosse. Ele está dizendo com todas as letras: aquele que for todas essas coisas é que deve ser estabelecido presbítero da casa de Deus. Ou seja, não é uma questão de que nós podemos escolher uma parte dos requisitos bíblicos e deixar outra. O que nós avaliemos a palavra de Deus pelo nosso pensamento e achamos que algumas dessas coisas são importantes e que outras não. Ele diz com todas as letras: aquele que for todas essas coisas é que pode ser presbítero na casa de Deus. E às vezes a pessoa pergunta assim: bom, nosso irmão tal, ele não é exatamente todas essas coisas, mas ele tem o dom de pregar, tem o dom de ensinar, tem o dom de evangelizar, tem o dom de aconselhar. Ele pode servir a igreja, sendo um professor, sendo um evangelista, sendo um discipulador. Ele não precisa ser pastor. Ele pode ajudar um pastor que seja dentro dos requisitos, exercendo os dons que ele tem. Até porque tem coisas aqui que não tem, a gente pode dizer até que ele não tem a culpa. No versículo 6, ao falar da família, quando escreve a Tito, Paulo acrescenta que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É possível alguém argumentar assim, que o indicado ao pastorado, ele faz de tudo pelos seus filhos, ele educou no caminho certo, mesmo assim os filhos dele não são cristãos, não são fiéis, e eles são acusados de dissolução e são desobedientes. E aí você pode dizer que ele não tem culpa disso aqui. Então por que ele vai ser alijado do ministério? Por causa da que nós falamos antes. A família é prioridade. Se a casa dele não está em ordem, então ele deve dar prioridade à casa dele.
correr atrás dos filhos dele que estão fora da fé. Porque, assim como nós lemos lá em Ezequiel 34, ele vai ter que correr atrás das ovelhas que se desviaram. Se ele não corre antes atrás dos filhos que se desviaram, como é que ele vai correr atrás das ovelhas que não são nem seus pais? Então, irmãos, essas são algumas passagens bíblicas sobre os requisitos ao ministério pastoral. E eu queria realmente, de coração, pedir aos irmãos que meditem sobre essas passagens. E principalmente que levem a sério. Se Deus nos dá a instrução detalhada, que desculpa nós vamos ter quando nós errarmos na escolha? Não é um assunto que Deus deixou vago, que só tem um versículo, que só tem uma metade de um versículo na Bíblia. Não, ele está bem detalhado. Quem pode ser pastor da Igreja de Cristo? E aqueles que gostam de trabalhar, gostam de pregar, de ensinar, de evangelizar, eles podem e devem continuar trabalhando, mas não no ministério pastoral. Eles podem ser excelentes professores, evangelistas, discipuladores, conselheiros. Que a gente possa levar a palavra de Deus a sério. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, porque Tu não nos deixaste sem a Tua luz. Nós não estamos nas trevas para fazer uma escolha sem saber o que estamos escolhendo, porque Tu nos deste todos os detalhes da Tua palavra, de quem Tu quer que esteja no pastoral da Tua igreja. Em nome de Jesus, dá-nos, Pai querido, principalmente a paciência. Dá-nos, Senhor Deus, a sabedoria. Dá-nos, Senhor Deus, a fé na Tua palavra, sabendo que Tu não há de desamparar a Tua igreja, que Tu há de enviar obreiro para a Tua seara, mas que nós somos responsáveis por não ignorar o que a Tua palavra diz sobre quem deve ser pastor ou não da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, cada membro desta igreja, para que ao final do processo a escolha feita tenha sido a Tua escolha e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor foi clara e objetiva. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, gratidão, Senhor, por esse culto maravilhoso a Ti, Senhor. Gratidão que tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou a cada coração aqui, Senhor, através do irmão Marquinhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Continua conosco nesse dia, Senhor, que ser com a Assembleia Extraordinária, Senhor, que vai ter aqui, Senhor, toma a sua direção, entra com a sua providência, com o seu agir, Senhor, e seja tudo aqui, Senhor, com ordem e decência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos estar atentos, Senhor, à sua palavra, Senhor, que nós possamos ter discernimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia, Senhor, possamos, Senhor, estar dispostos a Ti, Senhor, ter paciência, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que muitas vezes, Senhor, no corre da vida, Senhor, nós às vezes desanimamos, Senhor, às vezes, Senhor, estamos tão apressados que não escutamos a Sua voz, mas que o Senhor possa estar nos direcionando, nos guiando, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar aqui, Senhor, com a primeira igreja batista da Fazenda Botafogo, Senhor,
abrindo estradas onde não há caminho, abrindo portas onde não há parede, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia, Senhor, possamos estar atentos naquilo que o Senhor está fazendo. Porque muitas das vezes, Senhor, o Senhor vai para um caminho que às vezes, Senhor, não estamos entendendo, mas ainda que não estamos entendendo, sabemos que é o melhor para a nossa vida, melhor para a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que ao irmos embora, Senhor, chegarmos no nosso lar e possamos encontrar nossos entes queridos bem, Senhor. Em nome de Jesus, tenha uma maravilhosa tarde e que às 18 horas possamos estar de volta, Senhor, aqui na sua casa, Senhor, para te cultuar, te agradecer, te bendizer. Ó Senhor, ouve nosso Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-me, não se retarde por amor de ti mesmo. Não lança minhas frutas perante teu hoje, nem fiado na minha justiça, mas em suas muitas misericórdias. Em nome, por amor de Jesus, nome que é sobre todo nome. Nesse nome há poder, seu Filho amado, a quem o Senhor se compraz, que vive, reina, reinarás para todo sempre. Amém e amém. A palavra está com a irmã Ju.